Lapa, Rio de Janeiro, 1942. São 2h15 da manhã. A madrugada está úmida, daquelas que colam a camisa nas costas. O ar pesa nos pulmões, carregado com uma mistura densa de tabaco barato, perfume de alfazema vencido e aquela maresia suja, quase podre, que sobe da Baía de Guanabara e se arrasta pelos becos escuros. A rua, momentos antes, era um organismo vivo. O som dos tamborins vindo de dentro dos cabarés abafados, as risadas altas das mulheres na calçada, o tinir de copos de vidro barato batendo em mesas de madeira. Mas agora não. Agora, o silêncio corta o barulho do samba como uma navalha recém-afiada. Uma viatura preta, com a pintura gasta e coberta pela poeira da cidade, está parada em ângulo na calçada. O motor foi desligado, mas o metal do capô ainda estala enquanto esfria, marcando o ritmo do medo de quem está em volta. Não há sirenes, não há luzes giratórias, não é uma batida oficial. Do lado de fora do carro, sob a luz amarelada e doente de um poste a gás da Light, que falha intermitentemente, está um homem. Ele é grande, quase 1,90 m de autoridade bruta. O uniforme caque da Guarda Civil está esticado sobre os ombros largos, o tecido repuxando nas costuras. O couro do cinturão range a cada respiração dele. No lado direito da cintura, o coldre de couro preto, pesado, guarda um revólver calibre 38. Na mão esquerda, ele segura um cacetete de madeira de lei, batendo levemente, ritmadamente, contra a própria coxa. Toque, toque, toque. Diante dele, imóvel, está João Francisco dos Santos. A sociedade carioca o chama de marginal. Os jornais sensacionalistas o chamam de aberração. A Lapa o chama de Madame Satã. João não está armado. Suas mãos estão vazias, soltas ao lado do corpo. Ele veste uma camisa de seda branca impecável, aberta até o meio do peito, e uma calça de linho creme que brilha suavemente sob a luz fraca. Ele parece vulnerável. Ele parece uma presa fácil para o predador fardado à sua frente. 30 pessoas assistem. Prostitutas param com o cigarro a meio caminho da boca. Cafetões recuam para as sombras das marquises. Músicos seguram seus instrumentos como se fossem escudos. Ninguém ousa respirar alto. O guarda dá um passo à frente. O som da sola do coturno esmagando uma bituca de cigarro no chão de pedras portuguesas soa como um tiro. Ele invade o espaço pessoal de João. O cheiro de suor azedo e álcool que emana do guarda invade as narinas do malandro. O guarda sorri. Não é um sorriso de alegria. É o sorriso de quem tem a lei no bolso e a violência na ponta dos dedos. Ele levanta a mão direita, aberta, pesada, calejada por anos de espancamentos em becos sem saída. O movimento é rápido, mas para quem assiste, parece acontecer em câmera lenta. A palma da mão corta o ar úmido. O estalo é seco, alto, definitivo. A cabeça de João vira violentamente para a esquerda com o impacto. O som ecoa pelas paredes descascadas dos sobrados antigos. O relógio da Central do Brasil, quilômetros dali, continua andando. Mas naquela esquina o tempo parou. O guarda recua meio passo, estufando o peito, esperando o medo. Ele espera ver os ombros de João encolherem. Ele espera o pedido de desculpas, o olhar baixo, a submissão que ele arranca de todo homem que cruza seu caminho naquela cidade. O que ele não sabia é que aquele tapa não foi um castigo. Foi uma sentença de morte. Não de morte física, talvez, mas a morte daquele homem que ele achava que era. Essa é a história que a corporação tentou apagar dos arquivos. O relatório sumiu. As testemunhas calaram. Mas as cicatrizes... as cicatrizes contam a verdade que o papel se recusa a registrar. Para entender o peso daquele silêncio que se instalou na calçada logo após o tapa, você precisa entender o terreno onde pisamos. Isso não é apenas uma briga de bar. Estamos falando da Lapa dos anos 40. Um território que operava sob uma constituição própria, não escrita, mas assinada com sangue e navalha. Ali, a patente de um homem não vinha do governo, vinha do respeito, vinha da capacidade de se manter em pé quando o mundo inteiro queria te derrubar. E João Francisco, ele era a encarnação desse código. Negro, homossexual, ex-presidiário, artista, ele caminhava por aquelas ruas como se fosse o dono do asfalto. E, de certa forma, ele era. Ele não baixava a cabeça, ele não desviava o olhar. E isso, para a autoridade da época, era um veneno. O guarda civil, vamos chamá-lo de Agente Silva, porque seu nome real foi convenientemente esquecido nos inquéritos, representava o oposto. Ele era a força bruta do Estado Novo.
Ele era o homem que acreditava que a farda lhe dava imunidade divina. Ele tinha fama de quebrador. Gostava de pegar malandros isolados longe das vistas e ensinar bons costumes com a ponta da botina. Naquela noite, o pecado de Madame Satã não foi cometer um crime. Ele não estava roubando. Não estava brigando. Ele estava apenas existindo. Ele estava rindo. Uma gargalhada alta, escandalosa, jogada para o céu noturno, enquanto conversava com duas mulheres na porta do cabaré High Life. O agente Silva parou a viatura porque se sentiu ofendido. A felicidade de um invertido, como ele dizia, era uma afronta pessoal à sua masculinidade fardada. Ele desceu do carro com uma missão clara na cabeça: humilhar. Ele queria ver o rei da Lapa de joelhos, sujo, implorando. Ele queria quebrar o mito. Voltemos à calçada. O eco do tapa ainda está vibrando nos ouvidos das testemunhas. A pele do rosto de João começa a queimar. Há um gosto metálico na boca dele. Um filete de sangue, fino e escuro, brota no canto do lábio inferior. O agente Silva ri. É uma risada curta, nervosa, mas arrogante. Agora você aprende quem manda nessa calçada, seu invertido. Ele cospe as palavras, o perdigoto voando sob a luz do poste. A tensão no ar muda de textura. Deixa de ser medo e vira expectativa. As testemunhas, os garçons parados na porta, as mulheres na janela do segundo andar. Todos sabem as regras. Regra número 1. Se Satã revidar, é desacato. A pena é prisão, seguida de tortura na delegacia, longe de qualquer advogado. Regra número 2. O guarda está armado. O parceiro dele está no carro com a mão no câmbio e os olhos no retrovisor, mas pronto para pular para fora. Regra número 3. Se Satã não fizer nada, ele morre socialmente. A Lapa não perdoa a covardia. Se ele engolir esse tapa, amanhã ele não é ninguém. É um jogo de xadrez onde todas as peças do tabuleiro são feitas de dinamite. João Francisco lentamente traz a mão direita ao rosto. Ele não toca a área atingida com desespero. Ele passa o polegar suavemente sobre o lábio cortado. Ele olha para a ponta do dedo. Vê o sangue. Ele respira fundo. O peito sobe e desce, esticando a seda da camisa. Ele não grita. Ele não xinga. Ele sorri. É um sorriso terrível. Não há humor nele. Apenas uma promessa fria, calculada. Os olhos de João, que segundos antes brilhavam com a bebida e a festa, agora estão focados, escuros, travados nos olhos do guarda. Ele ajeita a gola da camisa com movimentos precisos, como se estivesse se arrumando para uma ópera e não para um massacre. O senhor devia ter guardado a mão. A voz de João sai baixa, controlada, um sussurro rouco que obriga o guarda a se inclinar levemente para ouvir. Vai precisar dela para se arrastar daqui. O agente Silva pisca. A frase não faz sentido para ele. A lógica dele é simples. Eu bato, você cai. Eu tenho a arma, você tem o medo. A quebra desse padrão cria um curto-circuito momentâneo no cérebro dele. A confusão vira raiva. O rosto do guarda fica vermelho. A veia na têmpora dele pulsa, visível sob a pele suada. O que você disse? O guarda rosna, dando mais um passo à frente, invadindo ainda mais o espaço, tentando usar seu tamanho, seus quase 2 metros, para bloquear a luz e criar uma sombra sobre João. João não recua, nem 1 milímetro. Seus pés, calçados em sapatos de cromo bicolor, estão plantados nas pedras irregulares da calçada. Ele conhece aquele chão. Ele sabe onde cada pedra está solta. Ele sabe onde a poça de água suja deixa o piso escorregadio. O guarda não sabe. O guarda está pisando em território inimigo e acha que está em casa. Eu disse, João repete, articulando cada sílaba com uma calma exasperante, que a sua farda não protege o seu queixo. O silêncio das testemunhas se aprofunda. Alguém em algum lugar no fundo do beco deixa cair uma garrafa. O som do vidro estilhaçando é o gatilho. O agente Silva perde o resto de controle que tinha. A audácia daquele homem desarmado é insuportável. Ele levanta o cacetete. A madeira de lei pesada desenha um arco no ar visando o topo da cabeça de João. É um golpe para apagar, um golpe que racha crânios, o tipo de golpe que o guarda já usou dezenas de vezes em bêbados que não conseguiam ficar em pé. A trajetória é clara, a força é brutal, mas o alvo não está mais lá. No instante em que o braço do guarda atinge o ponto máximo da elevação, João Francisco deixa de ser uma estátua. Ele não corre, ele não se joga no chão, ele desliza. É um movimento econômico, quase preguiçoso aos olhos de um leigo. O tronco de João inclina-se para a direita, uma esquiva lateral mínima, calculada na fração de centímetro.
O cacetete desce assobiando, cortando apenas o ar onde a orelha de João estava 1/10 de segundo antes. A arma do guarda passa direto, e o peso do golpe, sem encontrar resistência, desequilibra o gigante fardado. O corpo dele pende para a frente, levado pela própria inércia. E é nesse momento que a mágica acontece. Não é força. É física pura aplicada à anatomia humana. Enquanto o guarda tenta frear o movimento do próprio braço, João avança para dentro da guarda dele. Em vez de fugir, ele encurta a distância. Ele entra no raio de ação, onde a arma de fogo e o cacetete são inúteis. O ombro de João se choca contra o peito do guarda. Não é um empurrão. É uma trava. Com a mão esquerda, João segura o pulso do guarda, que ainda segura o cacetete, imobilizando o braço armado no ar. Com a mão direita, aberta, rígida como uma tábua, ele desfere um golpe seco, ascendente, direto no plexo solar do homem. O som é abafado. Thump. O ar sai dos pulmões do agente Silva em um espasmo violento. Os olhos dele se arregalam, injetados de sangue. O cérebro dele tenta enviar o comando para respirar, mas o diafragma está paralisado. O gigante cambaleia para trás, tossindo, tentando puxar o ar que não vem. O cacetete cai da mão dele, batendo no chão com um som oco de madeira contra a pedra. A plateia na calçada solta um suspiro coletivo. O impossível acabou de acontecer. O homem da lei foi tocado. A hierarquia foi quebrada. Mas João não parou. Ele sabe que um homem sem ar ainda pode sacar uma arma. Ele sabe que o parceiro no carro está vendo tudo. Ele tem segundos, talvez menos. O agente Silva, agora em pânico com o rosto roxo pela falta de oxigênio, leva a mão direita trêmula em direção ao coldre na cintura. Seus dedos roçam o couro. Ele vai puxar o revólver. O instinto de sobrevivência dele gritou mais alto que a arrogância. Se ele sacar, ele atira. E se ele atirar, João morre. A distância entre os dedos do guarda e a coronha da arma é de 5 centímetros. A distância entre a vida e a morte de Madame Satã é o tempo que leva para cobrir esses 5 centímetros. João vê o movimento. Ele vê a intenção nos olhos do guarda. Ele não tenta segurar a mão do guarda. Isso seria briga de força, e na força bruta, o guarda ainda tem vantagem de peso. João faz o que a Lapa lhe ensinou. Ele muda o nível do jogo. Ele flexiona os joelhos. O corpo desce rápido, rente ao chão sujo. A perna direita se estica para trás, desenhando um círculo no ar, ganhando velocidade, transformando o próprio corpo em um pêndulo letal. Não é um chute de briga de bar. É técnica ancestral camuflada de dança. O agente Silva, focado em pegar a arma, não olha para baixo. Ele não vê a perna de linho creme vindo em direção à sua base de sustentação. Ele não vê o calcanhar rígido de João Francisco, mirando o ponto exato onde a anatomia humana é mais frágil. O parceiro do guarda, dentro do carro, finalmente abre a porta. A luz interna do veículo acende. Ele grita alguma coisa, mas a voz dele é lenta demais. O pé de João corta o ar rasteiro. A força centrífuga de 70 quilos concentrada em um único ponto de impacto. O alvo não é a canela, não é o pé. O alvo é a lateral do joelho do guarda, o lugar que não foi feito para dobrar para dentro. O tempo parece esticar novamente. O guarda tem os dedos na arma. João tem o pé no ar. E então, o contato. O contato acontece. Não é um som de carne batendo em carne. É algo mais seco, mais estrutural. Lembra o barulho de um galho grosso de árvore verde sendo forçado até o limite da ruptura, mas amplificado pelo silêncio da madrugada. O calcanhar de João Francisco encontra a lateral do joelho do agente Silva. A anatomia humana é uma maravilha da engenharia, projetada para suportar toneladas de pressão vertical. Mas ela tem falhas, e a lateral do joelho, quando o pé está plantado no chão e suportando 90 quilos de peso e arrogância, é uma dessas falhas. A articulação não aguenta. A patela é deslocada violentamente para fora do eixo. Os ligamentos cruzados, aquelas cordas fibrosas que mantêm a perna unida, estouram como elásticos velhos. A perna do guarda dobra para dentro, num ângulo grotesco, antinatural, que faz quem está assistindo sentir uma pontada fantasma no próprio corpo. O efeito é imediato. A base de sustentação do gigante desaparece. A gravidade cobra o preço. O agente Silva não cai como nos filmes, de forma dramática. Ele desmorona. O corpo pesado vai direto para o chão de pedras portuguesas. O ombro bate primeiro, seguido pela cabeça, que quica levemente no calçamento sujo. A arma. O revólver calibre 38
que estava a milímetros de ser sacado, escorrega dos dedos suados e sem força. O metal preto bate na pedra, raspando, e desliza para longe, parando dentro de uma poça de água oleosa, perto do meio-fio. Por um segundo, não há som. O guarda está no chão, olhando para o céu escuro, processando a informação de que ele não está mais em pé. O cérebro dele ainda não registrou a dor. É o choque. O choque de ver a própria perna dobrada de um jeito que pernas não dobram. E aí, a dor chega. O grito que sai da garganta do agente Silva não é o rugido de um leão ferido. É agudo, estridente. É o som do pânico absoluto. Ele agarra o joelho destruído com as duas mãos, os dedos cravando na calça caque, tentando segurar algo que já se partiu por dentro. Ele rola no chão a poeira e a sujeira da lapa, grudando no uniforme que minutos antes era impecável. Aquele titã, aquele símbolo intocável da força policial, foi reduzido a um homem gritando por ajuda na sarjeta. Mas a cena não acabou. A porta do carro da polícia se abre com violência. O parceiro do agente Silva, que assistia a tudo paralisado pelo espanto, finalmente reage. Ele salta do veículo. Ele também é grande. Ele também tem um revólver no coldre. A mão dele vai direto para a coronha da arma. A multidão prende a respiração. É agora. É agora que o massacre acontece. Satã está de costas para o carro, recuperando o equilíbrio após o golpe. Ele está exposto. Um tiro nas costas resolveria tudo para a corporação. Seria fácil justificar. Resistência à prisão, legítima defesa de terceiro. O papel aceita qualquer tinta. O segundo guarda dá 2 passos rápidos, a bota batendo forte no asfalto. Ele saca a arma. O cano aponta na direção de João. Parado! Ele grita, a voz trêmula, ecoando nos prédios vazios. João Francisco não corre. Ele gira o corpo devagar, com a calma de quem está num salão de baile. Ele planta os pés no chão, alinha a postura e olha diretamente para o cano do revólver. Não há medo nos olhos dele. Há tédio. Ele levanta as mãos, mas não em rendição. Ele abre os braços, as palmas viradas para cima, o peito estufado, oferecendo o alvo. A camisa de seda branca brilha na penumbra, uma mancha de luz no meio da escuridão. Vai atirar? João pergunta. A voz dele é firme, sem um traço de tremor. Atira, mas acerta na cabeça, porque se você errar, eu vou fazer com você o que eu fiz com ele. O segundo guarda trava. O dedo dele está no gatilho. Ele tem a autoridade. Ele tem a pólvora. Mas os olhos dele desviam por um instante. Ele olha para o chão. Ele vê o parceiro, o homem que ele conhecia há anos, o homem que quebrava ossos por diversão, agora chorando, inutilizado, a perna destruída, a carreira acabada em um único golpe. Ele olha de volta para João. João não parece um malandro de esquina. Naquele momento, sob aquela luz fraca, ele parece uma entidade. Ele parece algo que não sangra. O suor escorre pela testa do segundo guarda. A mão que segura a arma começa a tremer. Se ele atirar e errar o ponto vital, a distância é curta. João pode chegar nele antes que ele dispare o segundo tiro. E o som daquele joelho estalando ainda está fresco na memória auditiva dele. O silêncio na rua é pesado. Até o choro do agente Silva no chão parece diminuir, abafado pela tensão do duelo psicológico. O guarda engole em seco. Ele baixa a arma, milímetro por milímetro. Ele não vai atirar. A coragem dele vazou pelo cano do revólver e se perdeu no chão da lapa. Ele percebeu que não vale a pena. Ele percebeu que aquela noite não pertence à polícia. João Francisco vê a hesitação. Ele vê a derrota nos olhos do homem antes mesmo de ele guardar a arma. João abaixa os braços. Ele ajeita a camisa novamente, limpando uma partícula imaginária de poeira do ombro. Ele vira as costas para o guarda armado, o maior insulto possível, e caminha até o agente Silva, que ainda geme no chão. Ele se agacha. O movimento é fluido, as articulações dele funcionando perfeitamente, um contraste cruel com a perna quebrada do homem à sua frente. João chega perto do ouvido do guarda caído. O cheiro de urina agora é forte. O controle da bexiga do agente falhou com a dor. Eu avisei. João sussurra, a voz macia, quase carinhosa. Disse que ia precisar das mãos para se arrastar. Agora, começa. Ele se levanta. Ninguém tenta impedi-lo. João Francisco dos Santos caminha pela calçada, passando pelas prostitutas, pelos garçons, pelos músicos. Eles abrem caminho como se ele fosse a realeza passando em procissão. Alguns fazem o sinal da cruz. Outros apenas olham, gravando cada detalhe daquela silhueta, para poder contar aos netos que viram o dia em que o diabo desceu na Lapa e fez a justiça com os próprios pés. Ele dobra a esquina e desaparece na escuridão dos arcos. O segundo guarda finalmente se move. Ele corre até o parceiro.
Guarda a arma com dificuldade, as mãos tremendo tanto que ele erra o coldre na primeira tentativa. Ele tenta levantar o gigante ferido, mas o homem grita de dor a cada movimento. Eles precisam de uma ambulância. Mas chamar uma ambulância seria admitir o que aconteceu. A história oficial, aquela que foi para os livros da delegacia na manhã seguinte, foi uma obra de ficção criativa. O boletim de ocorrência, preenchido com a letra apressada do escrivão, dizia acidente em serviço. Dizia que o agente Silva havia escorregado ao descer da viatura em perseguição a um suspeito não identificado e sofrido uma queda infeliz. Nenhuma menção a Madame Satã, nenhuma menção ao tapa, nenhuma menção à humilhação pública. A corporação protegeu sua imagem. Eles não podiam deixar o Rio de Janeiro saber que um de seus homens mais temidos foi desmantelado, desarmado e aleijado por um homem vestido de seda, sem disparar um único tiro. O agente Silva nunca mais voltou para a rua. A lesão no joelho foi permanente. Ele foi aposentado por invalidez, passando os restos dos seus dias mancando, arrastando aquela perna morta como um lembrete constante da noite em que ele escolheu a vítima errada. Dizem que anos depois, quando o nome Madame Satã aparecia nos jornais, o ex-guarda desligava o rádio e saía da sala, tremendo. Mas a rua não esquece. Nos botecos da Lapa, a história correu como pólvora. Não a versão do papel, mas a versão do sangue. Os sambistas transformaram o golpe em verso. As prostitutas contavam aos clientes como um aviso. Cuidado com quem você mexe, meu filho, até farda rasga. Muitos tentaram dizer que era mentira, que era exagero de bêbado, que homem nenhum derruba outro daquele tamanho com um chute só. A dúvida persistiu por décadas. Isso mudou quando arquivos antigos do Hospital Souza Aguiar vieram à tona, muito tempo depois. Lá estava o registro de entrada daquela madrugada. Paciente, policial da Guarda Civil. Diagnóstico: fratura complexa de patela, ruptura total de ligamentos, trauma contuso no plexo solar. Causa provável anotada pelo médico de plantão, num garrancho discreto no canto da folha. Trauma por impacto de alta velocidade. Não foi queda. Queda não explode um joelho desse jeito. Foi um impacto preciso, cirúrgico, devastador. Foi matemática aplicada à violência. A lição que ficou naquela esquina úmida de 1942 não é sobre briga, não é sobre quem bate mais forte, é sobre a ilusão do poder. O agente Silva acreditava que o poder estava no revólver, no cacetete, na patente que ele carregava no ombro. Ele achava que a autoridade era algo que se vestia. João Francisco mostrou em 3 segundos de brutalidade técnica que o poder real é algo interno. É a certeza absoluta de quem você é. É a capacidade de olhar para a morte e sorrir, porque você sabe algo que o seu inimigo não sabe. O guarda tentou humilhar um homem que já tinha perdido tudo, menos a dignidade. E descobriu, da pior maneira possível, que dignidade é um material mais duro que o concreto. Madame Satã foi preso muitas vezes depois daquilo. Ele passou quase 30 anos da vida dele atrás das grades. O sistema tentou quebrá-lo de todas as formas. Bateram, isolaram, trancaram. Mas nunca mais, nem por um segundo, naquela cidade, um policial levantou a mão para dar um tapa na cara dele sem sentir um frio na espinha antes. Porque eles sabiam. Eles olhavam para a cicatriz invisível na história da corporação e lembravam. O poder pode te dar uma arma, mas ele não te dá pernas novas. E naquela noite na Lapa a lei aprendeu a mancar.